Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje o nosso companheiro Eduardo Zempulski entrevista Adeilson Salles, falando sobre a família e o Evangelho segundo o Espiritismo. Você acompanha ainda o quadro Tira Dúvidas e o Momento Cultural. Estamos começando o nosso programa, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Aqui no Congresso Espírita do Estado de Goiás, com o nosso amigo Adeilson Salles, que ontem fez a abertura do nosso congresso e está aqui para nós conversarmos um pouco sobre a palestra e também sobre o tema do nosso Congresso Espírita deste ano. Olá, Eduardo. Olá, amigos telespectadores do programa Encontro Fraterno. Alegria renovada, muito feliz por estar aqui participando desse evento que já é tradicional no movimento espírita brasileiro. Adeilson, ontem na palestra você tratou muito da importância do Evangelho segundo o Espiritismo em relação à relação com a família. Nos fale um pouquinho mais sobre isso. Bem, a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, assim como a proposta de Jesus, o eminente educador, o mestre, como assim ele se permitiu ser chamado, é uma proposta de educação para toda a família. Já que entendemos ser a família a primeira sala de aula para o espírito reencarnado, a Federação Espírita do Estado de Goiás foi muito feliz trazendo o tema do Evangelho, já que comemoramos também, agora no próximo dia 15 de abril, o lançamento, os 150 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 15 de abril de 1864. E, sem dúvida alguma, sendo a família a primeira sala de aula do Espírito, a proposta do Evangelho é fazer com que a mensagem de Jesus chegue para a família a fim de sensibilizar a família, a fim de tocar o coração. Não existe educação em qualquer meio sem que haja sensibilização. Então Jesus, já desde seu tempo, sensibilizava as almas contando histórias. O que acontece é que, como alunos muito rebeldes e muito refratários, já que o despertar tem que se dar de dentro para fora e não de fora para dentro, qualquer informação que você receba, ela pode vir te trazer acúmulo de conhecimentos. Mas a vivência e o despertar para as coisas cristãs, para as coisas dos sentimentos, elas acontecem dentro de nós. Então Jesus propunha a educação do espírito, e já que a mensagem dele nunca foi para corpos, Jesus nunca pregou para corpos de 60, 70, 80 anos. A sua mensagem é uma mensagem para os espíritos imortais. E quando a Federação Espírita do Estado de Goiás se propõe no seu tema central a falar que o Espiritismo é consolação agora e ensinos e verdades para sempre, a consolação agora é justamente a proposta de consolo nas lutas que a gente enfrenta do mundo e que, em muitas vezes, os nossos joelhos ameaçam derrear devido ao peso das lágrimas e das nossas escolhas infelizes. Então o Espiritismo está aí, o Evangelho segundo o Espiritismo está aí para nos consolar. Seria, guardadas as devidas proporções, o Cirineu, enviado por Deus no instante supremo em que Jesus tem o corpo fraquejado no caminho ao Gólgota, que o Cirineu vem e divide o peso da cruz com ele. O Evangelho segundo o Espiritismo veio para consolar e para dividir conosco, na proposta de Consolador, o peso da cruz da nossa ignorância. E os ensinos e verdades para sempre são justamente as lições do Cristo para os espíritos e não para os corpos. Falando disso, nós estávamos tratando um pouco antes da caridade e da educação. Quando nós falamos disso em relação aos jovens, que você tratou ontem também na palestra, como é essa relação de pertencimento quando existe caridade e educação? Eu tenho recebido, não deu tempo de tratar desse assunto ontem, porque o tempo foi curto, e eu vim assim, como diz a garotada, babando para falar sobre esse assunto que, a meu ver, é algo diferente que a espiritualidade está propondo. Eu venho tendo contato muito próximo com uma educadora de nome Maria Máximo, uma benfeitora espiritual que trabalha nas lides educacionais. E ela vem me orientando, tanto é que eu já estou começando a escrever um livro orientado por ela, e o livro se chama Pedagogia da Caridade.
onde a espiritualidade propõe a inserção tanto da criança quanto do jovem nas práticas caritativas. Práticas caritativas, entenda-se, não apenas o aspecto da doação, da sopa, da cesta básica, da caridade em si, que pode ser praticada no seio da família, né? Ela me pede para criar e montar grupos de jovens que possam ser os meninos do caminho, como eram os homens do caminho, para fazer caridade, no sentido de visitar jovens infratores, sair do lugar comum, que é apenas de se dar a sopa, e levar a mensagem de consolo que o Espiritismo propõe. A pedagogia da caridade, ela visa trazer para a criança e para o jovem a vivência cristã, porque nos nossos núcleos evangelizadores, nós temos, é claro, um trabalho muito bem feito, temos um conteúdo programático, mas o conteúdo programático, se nós não tomarmos cuidado, ele apenas estará levando o acréscimo de conhecimentos, agregando conhecimentos, instrução, mas não trazendo a vivência. E a vivência cristã é aquela que pode efetivamente ir transformando e a criança já ir crescendo consciente de que está íncita numa sociedade onde existem pessoas carentes e que ela deve ser útil nesse contexto. Eu entendo ser uma medida e uma proposta inovadora, mais uma ferramenta para se evangelizar. E alguém pode me perguntar, mas como é que uma criança pode fazer caridade? É claro que pode fazer caridade. Ela pode fazer caridade sendo ensinada a fazer caridade com o avô que está doente, mas os pais precisam se mobilizar, né? As crianças dependem dos pais. Ela pode praticar a caridade participando da distribuição de sopa, por que não? Por que ela não pode entregar o pãozinho? Por que ela não pode participar de momentos? Enfim, quando há boa vontade, as situações são criadas. E nós devemos trazer, segundo os espíritos amigos, as nossas crianças e os nossos jovens para a prática da caridade, que aí sim a vivência cristã será de fato uma realidade. Eu sou daqueles que achava que a doutrina espírita deveria ser apenas estudo e nós deveríamos estar debruçados sobre os livros. Eu não entendia muito bem essa parte de se distribuir sopas, então eu fiquei assim muito surpreso e já revi a minha posição, entendendo que essa prática da caridade é também um combate ao egoísmo e uma maneira pedagógica de se trabalhar a evolução do espírito. Nós vamos para um breve intervalo. Numa releitura da parábola do Mestre Jesus, diria a poetisa Amélia Rodrigues: graças à benevolência de Deus, o semeador, em manhã ridente, saiu a semear. Ao longo do caminho, as sementes foram espargidas, caindo em terrenos pedregosos, produzindo espinheiros. Mais adiante, continuou a exercer a sua missão. Era preciso semear até encontrar o local ideal. As sementes caíram em lugares menos pedregosos. As flores logo brotaram, o mesmo acontecendo com as árvores. Ao surgir o sol, porém, por não suportarem o calor, queimaram-se e foram logo retorcidas. O semeador não desanimou e, contando no seu embornal, com mais algumas sementes, vai mais adiante. Já cansado, avista imensa campina, onde um córrego de água límpida é emoldurado por campos verdejantes. Aliviado, resolve semear as últimas sementes. O solo era fértil, facilitando a germinação, surgindo frondosa árvore repleta de folhas. Estamos de volta com Adeilson Salles. Confira como foi esse bate-papo com Eduardo Zempulski. Então você está nos trazendo aqui uma relação, né, da pedagogia espírita que seria aplicada através da caridade. Agora nós teremos um caso relacionado aos pais e aos jovens.
Como seria isso? Ontem você também tratou na palestra sobre o ouvir, sobre o falar, né, sobre o perceber. Como seria isso também um passo na evolução no sentido das famílias, essa relação com essa pedagogia da caridade? Já existia uma dificuldade para os pais que, em sua grande maioria, apenas falam com os filhos. Poucos conversam, né? E conversar é bem diferente de falar. Quando a gente conversa, a gente ouve o interlocutor. E o jovem sempre tem o que falar. Mas nós precisamos prestar atenção no que ele tem a dizer. Então, quando eu venho com uma proposta educativa impositiva, isso não é educação. Isso é formatação de mente. E o jovem não aceita ser catequizado. Quem tem proposta catequista, o jovem sai correndo. Tem que sair correndo mesmo, né? Porque ele tem que ser visto como uma criatura capaz e inteligente que ele é. Que tem opinião formada e direito de discordar do pai. Não que a discordância seja levada ao conflito. Não é essa a questão, mas amorosamente, fraternalmente e com amizade e respeito, porque pais e filhos devem ter amizade e respeito. Então, a visão reencarnacionista, os pais deveriam, se são realmente, de fato, reencarnacionistas e têm a lente da reencarnação para enxergar a vida, os pais deveriam olhar para os filhos como um ser que está ali, não num corpo de 17, 18 anos. É um espírito imortal que já viveu milhares de vezes e que certamente, na convivência, os dois têm a ensinar um para o outro. E nessa convivência, então, pode-se construir a base do Evangelho, o crescimento da sociedade. E essa vivência, então, seria o caminho entre pais, filhos e também o jovem inserido nesse crescimento pedagógico. Agora, nos fale um pouco mais sobre essa proposta, né, da educação com a caridade, ampliando essas possibilidades. O que mais poderia ser feito para que o jovem e as crianças sejam inseridas neste contexto? São muitas as situações em que nós podemos oportunizar para a criança e para o jovem. Eu estou querendo montar lá no nosso centro espírita um grupo de jovens que possa visitar jovens com câncer. Então, eu entendo que para quem vai visitar, quem enfrenta uma luta como essa, nós não vamos, na verdade, buscar nada, né? Nós vamos levar nada, nós vamos pegar para nós o conhecimento e buscar, através daquele quadro, um aprendizado e um senso de valorização da vida. Nós poderíamos sentar e discorrer sobre várias formas de se praticar a caridade, de se colocar a criança na prática caritativa e de se colocar o jovem inserido na prática da vivência cristã. Por isso, Eduardo, o assunto para mim é tão novo quanto para você, não sei se você está sentindo desta forma também. Quando eu comecei a conversar, que o Espírito me pediu para escrever o livro, ela me disse que eu comecei a escrever e a cada dia eu me surpreendo com as propostas que ela me traz para que eu possa colocar no papel, para que a gente venha a lançar esse livro, que, segundo ela, a nossa instituição lá, o Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, vai ser um embrião do que se quer fazer e isso deve se espalhar por outras instituições. Palavras dela e não minha, né? Porque é urgente que nós tenhamos novos recursos para conter a evasão de jovens, conter a evasão de crianças dos nossos centros espíritas. Então, desde uma atuação na prática caritativa material, até uma ação na prática caritativa do sentimento e do coração, tanto a criança quanto o jovem podem participar para que a gente possa auxiliar a transformar de fato a nossa sociedade em uma sociedade mais justa, em uma sociedade mais equilibrada. E não há outro caminho se não passarmos pela família, que é a primeira sala de aula do espírito. É na família onde tudo começa. Então, às vezes, o papel do pai e da mãe precisa ganhar esse cunho da reencarnação, essa proposta tão clara que faz tão bem a nossa vida, porque pela lente da reencarnação, a nossa compreensão da vida dos seres que conosco convivem, ela se dilata imensamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem em que a mãe distribui, né, auxílio e leva a filha. E em certo momento, então, a filha pede para ajudar. E a mãe diz, se eu te der algo para você dar, então não será seu. Dê o que é possível você fazer.
Nos fale um pouco mais sobre essa passagem, que é muito interessante para nós também ampliarmos as possibilidades de aplicar, né, os jovens e as crianças dentro dessa pedagogia da caridade. Sim, hoje eu não falaria mais isso para um jovem que estivesse comigo numa atividade caritativa, porque pela possibilidade de ele estar participando de um momento de auxílio fraternal a quem quer que seja, já teria um conteúdo educativo, já auxiliaria a despertar nele, e eu volto a repetir, o processo educativo, ele não se dá pela imposição de conhecimento, de teoria. O processo educativo, ele se dá pela sensibilização do coração. Quando você toca o coração, você consegue passar com a mensagem. Então, a proposta da pedagogia da caridade é de sensibilizar a criança. É claro, você não pode levar uma criança de 3 anos para a prática de uma caridade assistencial, por exemplo. Mas você pode preparar devido a algumas práticas caritativas em que a criança possa estar auxiliando. E no caso dessa passagem do Evangelho, a mãe é muito clara quando ela fala justamente que ela não vai dar, ela precisa adquirir pelo esforço próprio, a jovem, as coisas para que ela possa promover a caridade. Mas ela já está dando o exemplo. Ela já levou a menina junto. E a proposta da pedagogia da caridade é que os adultos permitam que a criança vá junto, seja na sopa, seja em outras atividades que ela possa participar. E o jovem também. Aí nós já estaremos possibilitando a inserção do jovem e da criança nessas práticas. Você está nos trazendo, então, exatamente a questão do exemplo. E o exemplo já foi nos trazido como mensagem através de Jesus. Como seria, então, o papel do pai, seguindo nos passos de Jesus, né, e a base do Evangelho, essa forma de poder introduzir os seus filhos nesta prática? Os pais, eles são espelhos dentro de casa, onde os filhos se olham, né? Eles se miram ali diuturnamente e toda e qualquer ação dos pais se reflete sobre os filhos. E os pais podem perfeitamente convidarem os filhos, e é por isso que deve se estabelecer o diálogo para que o pai tenha ascendência. Um pai que grita com o filho, que adjetiva o filho como vagabundo ou coisa assim, a ascendência dele é terrorista. Não é uma ascendência pelo exemplo, pelo chamamento de um olhar, de um sorriso, de um convite, de um abraço. É bem diferente. Por isso, nós podemos convidar os nossos filhos a participar conosco através da exemplificação já dentro do ambiente doméstico, que é onde tudo deve principiar. Se o pai e a mãe, os educadores, enfim, dentro do ambiente doméstico têm práticas respeitosas para com o próximo, os filhos vão ter também, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Froebel, o criador do Kindergarten, o Jardim da Infância, dizia que em cada criança existe a possibilidade de um grande homem. Então nós temos sim imensas possibilidades de fomentar um mundo novo a partir do exemplo amoroso, a partir principalmente de uma relação respeitosa para com os nossos filhos. Lembrando que o respeito não deve acontecer na adolescência nem na juventude, ele começa na infância. Não há construção de amizade respeitosa na juventude. Ela deve principiar na infância. Você está nos trazendo, então, que como dentro de toda semente existe a possibilidade de uma árvore, né, de uma planta, Sim. que necessita de ser regada e cuidada. Perfeito. E ser colocada na sementeira certa, de alguma maneira nós também podemos, então, promover um ambiente para que os jovens também, as crianças passem, então, a serem jovens e, posteriormente, adultos que levam a mensagem do Evangelho e do bem. Nós vamos parar novamente para um breve intervalo, mas antes você acompanha qual foi a dúvida da semana com Eusi e Eusita. Até já! Questões 486 a 513 fala exatamente sobre essa tarefa específica do guia protetor. Alguém escolhido a dedo pelos investidores de nossa encarnação para nos acompanhar, dar suporte, respaldo. Mas preste bastante atenção em uma coisa: eles não forçam a barra.
Se você de repente faz ouvidos moucos, não está nem aí, o que é que eles fazem? Te dão um tempo para que você se vire só. Não te perdem de vista, mas ficam aguardando que você queira o amparo, a proteção. E é sinal de inteligência a gente entender que existe alguém disponível com o qual nós podemos contar. Pedir em nossas preces, nos nossos momentos de indecisão, de pensamentos infelizes, alguém que a gente, no fundo do coração, fecha os olhos e diz: meu bom espírito, o que posso fazer nessa situação para acertar mais e errar menos? Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Você confere agora o último trecho da entrevista feita com Adeilson Sales durante o nosso 30º Congresso Espírita de Goiás. Para nós, então, associarmos tudo isso ao que nós estamos trazendo, eu acredito que seja muito interessante você falar um pouco mais do ouvir, porque o ouvir nos traz a sensação de pertencimento e também é uma necessidade básica do ser humano, que é ser amado e reconhecido através da percepção. O que você poderia mais nos colocar sobre isso? Bem, todos gostam de falar sobre os próprios problemas e poucos são aqueles que sabem ouvir. Eu me recordo agora do eminente educador, pedagogo, eu sou fã incondicional dele e leio muito as obras dele, Rubem Alves, que diz que ele já viu pelo mundo muitos cursos de oratória, mas nenhum de escutatória. As pessoas não têm a preocupação em ouvir o semelhante. Via de regra, quando alguém nos procura expondo a sua problemática pessoal, nós nem deixamos a pessoa terminar a fala e já vamos ali com a solução pronta, como se tivéssemos conhecimento da intimidade daquela alma a ponto de emitir opinião que vá trazer a verdade e a felicidade para o nosso semelhante. Ouvir é uma prática caritativa. Ouvir é respeitar, porque muitas vezes as pessoas apenas querem falar. Imagine então dentro de casa o seu filho. A necessidade que o jovem tem de falar e que não lhe dão a oportunidade para isso. A necessidade que ele tem de externar as próprias ideias e ninguém para ouvir. E os pais, me perdoem, eu não estou aqui para crucificar os pais, mas eu falo como pai que foi fracassado até certo tempo de vida e que aprendi com meus filhos que eu deveria ouvi-los. A minha experiência não vem de bancos universitários, nem de aprendizado acadêmico. A minha experiência vem das lágrimas que eu tive quando a minha relação com os meus filhos, ela travou, e aí eu me calei para poder ouvi-los, para que eles pudessem me ensinar. E é isso que eu saio falando pelo Brasil, não do que eu amealhei na universidade, mas do que eu amealhei no banco das lágrimas mesmo. Então, o seu filho tem uma necessidade premente de ser ouvido. E mesmo que ele fale algo que não lhe agrade, ouça. Se tiver vontade de falar, coloque um esparadrapo na boca, mas ouça o que seu filho tem a dizer. Sabe por quê? Porque quando a gente ouve, a gente conhece o interlocutor. E ele se revela. Por exemplo, uma criança pequena, ela revela as suas tendências nas brincadeiras mais inocentes. Se ela é uma criança violenta, com as suas tendências menos felizes, você vai perceber, se você prestar atenção na sua família. A nossa família é um livro de ensinamentos espirituais. Então, eu sempre digo aonde vou, papai e mamãe, por favor, parem de falar com seus filhos e passem a conversar. Adeilson, estamos então chegando ao nosso final e, é claro, aquele momento para você deixar a mensagem final para os nossos espectadores, para que você então se despeça neste momento, mas ainda aguardamos você um pouco mais para continuar mais tarde com a conversa com os jovens.
Eu agradeço muito à Federação Espírita do Estado de Goiás, que tem me oportunizado, aqui no Estado de Goiás, trazer essa mensagem que, a meu ver, o Espiritismo não tem outro sentido que não seja educacional. O Espiritismo, para mim, não veio ao mundo aplicar passe, nem propor a salvação de ninguém. Veio trazer, efetivamente, uma proposta educativa para que, diante dessa grande lente de ver o mundo pelos olhos, com a lente da reencarnação, nós possamos ter uma compreensão maior dessas pessoas que nós amamos tanto, queremos tanto conviver de maneira harmoniosa e temos dificuldade. E as dificuldades advêm da nossa incapacidade de ouvir, de calar e de compreender o nosso semelhante, principalmente os nossos filhos. Muito obrigado, Adeilson, e estamos muito agradecidos pela sua fala e que nós possamos então nos inspirar com a fala de hoje. Obrigado. E esse esclarecimento muito importante sobre educação. O nosso programa está chegando ao fim. Você pode nos enviar as suas críticas, sugestões pelo e-mail que aparece na sua tela. Hoje, no Momento Cultural, finalizando o nosso programa, você tem o privilégio de assistir Cacá Rezende. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até semana que vem. rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te